Boa tarde. Tá me ouvindo bem, Morgana? Oi, tudo bom, Gustavo? Tá me ouvindo bem? Oh, coisa boa. Ai, que coisa boa, excelente. Muito obrigada aí pelo retorno. Olá, Amélia, tudo bem? Oi, professor. Tudo bom? Olá, professor, tudo bem? Tudo bem? Como é que está? Tudo certo, Marta? Bom, professor. Professor, boa tarde. Prazer enorme ter você aqui no meu. Vou lhe chamar de você, porque com certeza você deve ser mais que eu. Mas então, vamos lá. É um prazer enorme estar aqui recebê-lo no meu canal, porque eu gosto muito desse tema de entrevistas inteligentes. Na verdade, é um bate-papo, né? Que nem a gente conversou, no sentido de expor algum assunto assim de muita relevância. Esse é o objetivo desse canal, né? E então agradeço aí a sua atenção pelo convite, de falar um pouquinho desse assunto que está muito, né? Não preciso nem falar que está aí na moda. Agradeço a todo mundo que está participando, a quem vai assistir depois. E aí queria só fazer uma apresentação rápida, o professor Fernando Canepelli. É isso, professor? Canépele. Canepelli. Canépele. É, É italiano? é italiano. Então, e aí assim, eu queria reforçar, a gente fez um curso, né, professor, de tarifação de energia elétrica, e eu queria só fazer uma introdução muito rápida. Eu fui fazer o curso porque eu gosto muito desse tema, porque quando eu trabalhei no McDonald's, professor, eu trabalhei muito com avaliação de manutenção das contas de energia, e a gente fazia muita análise da demanda contratada, né? O fator de potência e a demanda contratada. Então, aí a gente foi fazer o curso. E aí eu queria que o professor conversasse um pouquinho mais, explicasse sobre esse curso, sobre as tarifas de energia, enfim. Vamos lá, professor. Professor, faz uma apresentação rápida sua, porque eu acabei não fazendo muito bem aqui. Não, tudo bem. Boa tarde, né, a todos e a todas que estão assistindo agora e que vão assistir posteriormente depois, né? Isso. Eu sou o Fernando de Lima Canépele, né? Sou professor da USP, da Universidade de São Paulo. Eu sou formado em engenharia elétrica pela FEI, né? Depois eu fiz licenciatura, né, para bacharéis e tecnólogos pela Uninove. E entre essa licenciatura eu fiz entre o mestrado e o doutorado, né? Eu fiz o mestrado e o doutorado em energia na agricultura pela Unesp, né, de Botucatu. Depois eu fiz um pós-doutorado pela Unesp também, terminei em 2018 e agora eu fiz a minha livre docência agora o ano passado, em 2020, sempre na área de energia, né? Eficiência energética e lógica fuzzy, sempre envolvendo essas três áreas, né? Atualmente eu sou professor da USP, agora em janeiro do ano que vem vai fazer 10 anos. Eu passei por outros locais, né, de trabalho já, né? Eu fiz estágio na Sadia na época da graduação. Depois isso na área de elétrica, né? E depois eu trabalhei numa pequena empresa chamada Intertest, que não existe mais, que como estagiário também no último ano da faculdade, depois mais um ano como engenheiro. Depois eu gostei muito da área de contato com pessoas, né? Até o último ano da faculdade eu era muito tímido, né? Não me imaginava falando para as pessoas, né? Mas depois trabalhando nessa pequena empresa aí, eu acabei me soltando, né?
trabalhava junto com os sócios, visitava clientes, recebia clientes, né? Gostei da área de treinamento e aí eu fui para o Senac, né? Comecei no Senac e depois eu fiz um concurso, fui professor substituto da UFSCar por 2 anos. Tudo isso junto com a minha formação, né? Depois eu fui para o Centro Paula Souza, eu fiquei 4 anos. Eu já tinha saído do Senac, né? Junto com o Centro Paula Souza, eu fiquei na Unesp, também de Itapeva, por 4 anos também. E nos últimos 2 anos da Unesp de Itapeva e do Centro Paula Souza, eu fiquei também numa faculdade particular. Eu estava em 3 lugares, né? Que é a FAIT, do Grupo FAEF, lá de Garça. E aí eu pedi exoneração de todos esses locais quando eu passei no concurso da USP e cá estou até hoje, né? Isso já faz 10 anos, né? Vai completar 10 anos agora aí. E aí eu venho desenvolvendo alguns trabalhos aí sobre energias alternativas. Nos últimos 2 anos, sempre trabalhei com energia solar, mas nos últimos 2 anos bastante com energia solar, porque é um assunto do momento também. Mas muito com energia, eficiência energética, e um dos assuntos da eficiência energética é esse que você falou, viu, Marta? Que é a parte das faturas de energia, da tarifação. É um assunto extremamente importante, né? Primeiro que a gente identifica uma possibilidade de eficiência energética, né? E também com lógica fuzzy, né? Que é uma ferramenta matemático-computacional que eu trabalho aí, não só na área de energia com essa ferramenta, mas também em outras áreas, né? É um hobby, na verdade, né? Trabalhar com lógica fuzzy, assim, que é um negócio muito bacana que me ajuda a conhecer outras áreas do conhecimento, fora as que eu me formei aí, né? É isso. Muito legal, professor. Muito, muito interessante. Então, e a parte de energia é realmente, né? Na verdade, não é que a gente está falando agora, a gente tem que falar sempre, né? Porque, primeiro, que um país tem que ter um planejamento estratégico, né? Tem que ter um planejamento estratégico dentro da matriz de energia. E a gente está numa situação bem complicada hoje em dia, e eficiência energética está mais do que, assim, eficiência energética tem que estar na mente de qualquer cidadão, seja em casa, economizar, no trabalho, na indústria, em qualquer tipo de indústria, né, professor, que é onde a gente gasta muito, enfim. E aí, o que aconteceu, né? A gente começou a estudar recentemente, né, eu, no caso, esse curso de tarifação, que é, na verdade, entender a conta de... Eu já tenho uma pergunta. Qual é a diferença entre tarifa e tarifa e, na verdade, assim, uma é a nota fiscal, né, e a outra é a fatura, né? Na verdade, é a fatura e a tarifa. Qual que é a diferença entre outra? O curso, esse último que teve, é análise de faturas de energia, né? Identificando oportunidades, que foi oferecido agora durante o mês de maio, né? Que você também participou e tudo mais. Análise da fatura, porque a fatura é o todo, né? Então, é justamente essa nota fiscal referentes ao produto e ao serviço energia, né? Agora, a tarifa, então, ela compõe a fatura, né? Então, a gente paga algumas tarifas de energia, não é uma só, não é aquele valor final da conta, né? Que é o que todo mundo identifica, na verdade. A maior parte das pessoas, pelo menos, vê lá só o final. Mas, na verdade, então, essa tarifa tem vários componentes que são discriminados na fatura de energia, né? Então, na fatura de energia, dependendo do grupo, é mais discriminado ou menos discriminado. Assim, essa discriminação, por exemplo, para um consumidor industrial, tem mais itens, né? Para um consumidor residencial, ela tem menos itens, mas mesmo assim a gente consegue identificar algumas coisas interessantes, assim, na fatura, né? E, então, a fatura, então, é justamente isso que você falou, Marta, é a nota, né? E a tarifa, então, essa tarifa, ela modifica, a estrutura dela, ela não se modifica com tanta frequência, a fatura se modifica, inclusive nós estamos passando por isso, né? A ANEEL, se não me engano, é de 4 em 4 anos que faz uma revisão em todas as tarifas, não é isso?
Isso, faz a revisão tarifária de 4 em 4 anos, mas tem os reajustes anuais também, né? Então, e excepcionalmente pode ter um ou outro reajuste. Agora, com a questão das bandeiras tarifárias, isso está bem definido, né? Eles conseguem fazer esses ajustes mês a mês, né? E além de fazer o reajuste anual e depois a revisão tarifária a cada 4 anos também, quadrienal. Certo. Então, e aí, falando na tarifa, a gente tem eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que é o TE, né? O TUSD e o TUSD, que inclusive tem muita polêmica em cima disso, e em função dos impostos, né? Pelo que eu tenho lido, aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses tipos, né? Vez ou outra, a gente acaba descobrindo que estamos pagando mais do que deveríamos, né, na fatura de energia elétrica. Engraçado que nunca é a menor, sempre é a maior, infelizmente, né? E nem sempre esse dinheiro acaba voltando para o consumidor de uma maneira que tenha um abatimento na fatura de energia elétrica, né? Então, o TUSD e o TUST, né, são tipos de tarifas, né? O TUST é a tarifa do uso de sistema de transmissão e o TUSD, né, é a tarifa de uso do sistema de distribuição, né? Então, o sistema ele é composto por transmissão e distribuição, né? É geração, transmissão e distribuição, vamos dizer assim. Lá na geração é gerada a energia que a gente consome, mas ela passa por esses outros dois sistemas, né, de transmissão e distribuição, para que possa chegar até as nossas residências, né, para que a gente possa consumir, né. Sobre todas as tarifas de energia elétrica incidem alguns tributos e alguns encargos, né. Um tributo que tem sido questionado por uma cobrança que tem sido explicada por alguns como duplicada, é o ICMS, né? Então, o ICMS ele tem sido cobrado sobre a energia consumida, né? E também sobre a TUST e a TUSD, né? Então, na verdade, aí entra a questão do conceito, né, de serviço, e de produto, né, de consumo. Enfim, o que acontece é que então há ações nos tribunais superiores, né, questionando essa cobrança sobre a TUST e a TUSD, né, dizendo que ela é indevida, que ela deveria ser cobrada somente pelo consumo de energia, né. Então, isso tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, né. Só que essa ação, por enquanto, elas estão agora todas travadas, né? Elas tinham que ser individuais, e elas estão travadas lá esperando uma decisão se não me engano, essa está no STJ, né? Não é no STS, é no STJ, e está aguardando uma decisão que vai gerar uma jurisprudência para nortear todos esses processos que chegam à casa dos milhares no país, porque pode vir, por exemplo, imagina numa rua aí tem 10 casas, né? Se os 10 entrarem com ações, imagina isso em nível de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país, né? E sem contar as indústrias, né? Então é uma avalanche de ações que chegaram. Então, para não se ter decisões discrepantes, né? Eles decidiram, então, travar todas essas ações e eles estão estudando lá o processo, né, os juízes, para poder deliberar sobre isso, né, É um assunto polêmico, né, é conceitual, né, e eles falam na ordem de bilhões de reais, né, essa cobrança que houve a mais do ICMS. Então, os estados estão brigando bastante, para não tentar deixar passar essas ações que beneficiariam os consumidores, porque isso vai causar uma perda de receita muito grande. Quando a gente fala no setor de energia elétrica, né, é até uma das coisas que a gente aborda no curso, as cifras são astronômicas, né, é muito dinheiro envolvido, né. Então,
Nossa, a gente viu lá, né, o faturamento das principais, né? CEMIG, né? Eletropaulo, eu CEMIG, Coelba também, Light, Eletro, isso. Eletro, essas são as principais, pensando em Brasil, né? Isso. Porque o valor realmente é astronômico, é Sim. astronômico. E aí, aproveitando esse gancho, professor, assim, como está distribuída a matriz hoje em relação? A gente sabe que a hidrelétrica é a principal, mas como que está assim, energia eólica, energia solar? A É, energia solar, eu fiquei encantada, né, fazendo um comentário aqui com aquele aluno, eu não me lembro o nome dele, que contou daquele projeto que tem no norte de Minas, fantástico aquilo, né, sim. da energia solar. Aliás, vai ter um curso sobre energia solar agora, né, professor? Isso, vai ter um curso que eu vou oferecer também, através da FEALC, né? E a USP é um curso sobre energia solar, a parte básica, né? Ele está dividido entre básico, intermediário e avançado. Vai ser ministrada a parte básica agora no mês de julho, as inscrições até estão abertas, aí quem tiver interesse, né? Esse é um tema do momento, sem dúvida, a parte de energia solar. E a matriz energética, por outro lado, ela mesmo, às vezes, as discussões sendo relegadas a um segundo plano, ela é um tema sempre do momento, porque, vez outra, nós temos algumas situações que nos levam a lembrar que o país é dependente fortemente da água para gerar energia elétrica, né? Agora, Então, a gente teve um crescimento, né, falando da energia solar e da eólica. A eólica, no início dos anos 2000, ela teve um grande incentivo, através do PROINFRA, programa governamental, em eólicas de grande porte, né, usinas eólicas de grande porte, e isso se deu, então, ao longo desses 20 anos, aí, um desenvolvimento muito forte, que levou hoje a ela ter uma participação de 8,8% na matriz energética brasileira, isso com dados recentes publicados pelo Balanço Energético Nacional, né, da empresa de pesquisa energética, agora referentes ao ano de 2020. Né. A solar, ela teve um crescimento muito forte nos últimos 4 anos, ela vem tendo, né, mas se a gente pensar, a gente está falando de 832 gigawatts instalados em 2017, passando para 10.750 gigawatts em 2020, aí que dá um crescimento de umas 12 vezes, um pouco mais, né? Então ela está crescendo, né? E o volume disso ainda não é muito grande. Se a gente for pensar, esses 10.750 gigawatts, eles representam hoje na matriz energética 1,7% da matriz energética brasileira. Ainda é muito pouco, tem um potencial muito grande ainda para crescer, visto que o país é extremamente rico em radiação solar. Eles falam em 90%, eu acredito que 100% praticamente do país pode ser instalado placas. Se a gente for pensar que a Alemanha é um dado que sempre a gente vê nas publicações, vê nas entrevistas, nas publicações, né? A Alemanha, o local de maior potencial de energia solar é menor que o de menor potencial brasileiro. E lá se aproveita muito, né? Lá se aproveita muito. Então, aí é uma questão de necessidade. A gente não teve um desenvolvimento forte de outras fontes da matriz energética brasileira por falta de necessidade e porque a energia vinda da fonte hidráulica, ela é muito barata, se for comparado com as outras fontes ainda, né? Embora, com a massificação e a popularização dessas outras fontes, o preço esteja baixando bastante, né? Mas a gente está falando de uma matriz que ela tem, hoje, 65,2% do total, né, da matriz energética brasileira, a fonte hidráulica, né? Isso a gente está falando que há 10 anos atrás a gente tinha 80%. Não diminuiu o número de usinas, ao contrário, aumentou, mas aumentou num nível menor do que as outras fontes, né? Então ela diminuiu a sua participação, mas ainda é muito forte. Então a gente está passando agora um momento de uma escassez hídrica, né? Eles falam
alguns aí, que é a pior região dos últimos 90 anos em termos de seca, né, e desabastecimento dos reservatórios no sudeste e no centro-oeste. Então, nós temos algumas bacias que estão com usinas praticamente parando aí, né, elas estão sem nível de água para poder gerar energia elétrica, né. Então, professor, como tá as cataratas, eu estava vendo, tá seco, né? Tá seco. É. E aproveitando esse gancho, desculpa lhe cortar, mas aproveitando esse gancho do momento que a gente está vivendo, aí eles estão aumentando para a bandeira vermelha, né? Colocando na bandeira vermelha o segundo nível da bandeira vermelha. Aí você fala um pouquinho sobre o que é a bandeira branca, a verde. Tá. Então, a tarifa nossa aqui no Brasil, né, nós temos dois grupos de consumidores, né, que é o grupo A e o grupo B, né. O grupo A a gente pode definir como sendo os grandes consumidores e o grupo B os consumidores menores, como nós, em termos de consumidores residenciais, né, classificados como consumidores residenciais, né. Essas modalidades, o grupo A e o grupo B, eles têm subdivisões, né? Tem subdivisões tarifárias e diversas subdivisões, né? Mas sobre todos eles incide as bandeiras tarifárias, que isso começou há alguns anos, né? Para permitir que houvesse um ajuste, né? E que esse ajuste não fosse todo acumulado naquela revisão tarifária de 4 anos ou no reajuste tarifário na revisão de 1 ano, né? Então, isso permitiu que a ANEEL pudesse gerenciar e não deixar ter algum déficit ou superávit de receita nas concessionárias ao longo dos anos, né? Então, mês a mês é feito esse ajuste. Então, a gente tem as bandeiras tarifárias, por exemplo, a verde, a amarela, a vermelha patamar 1 e a vermelha patamar 2. Na verde, qualquer um desses dois consumidores, aí, tanto o grupo A como o grupo B, né? Então, o grupo A, a gente fala as indústrias ou os grandes consumidores, e o grupo B, os menores, eles não têm acréscimo na fatura de energia elétrica, né? Já na bandeira amarela, então, por que essas bandeiras, né? Elas dizem respeito, principalmente, à geração pela energia hidráulica, né? Então, se a gente tem bandeira alta, bandeira verde, significa que a gente tem bastante água para gerar energia elétrica no país, né? Essas bandeiras são sempre em nível nacional, né? É um rateio entre os consumidores, né? Por exemplo, essa escassez que nós estamos tendo aqui é na região sudeste e centro-oeste, mas todos os consumidores vão pagar pelas bandeiras mais elevadas. A amarela já é um estado de atenção, né? Quando os reservatórios já não estão tão cheios. E por que cobra mais, né? Então, tem duas vertentes, duas correntes aí. Uma fala que é para inibir o consumo, né? Então, tá mais caro, a pessoa tenta consumir menos para não gastar tanto. E a outra é que é para financiar a ligação das usinas térmicas, né? Porque as usinas térmicas, elas têm uma geração muito cara, muito mais cara que a hídrica. E o país tem várias usinas que ficam em espera, né? E elas são ligadas em momentos como esse que a gente está passando agora, ou em momentos de pico que acontecem ao longo do dia, por exemplo, né? Elas não ficam ligadas o tempo todo, é um combustível muito caro. E então, um estado de atenção seria amarela, uma condição de geração menos favorável seria a vermelha, e uma condição de geração ainda menos favorável, né, mais crítica, seria a vermelha patamar 2, né? Que é essa que nós estamos aí agora enfrentando, né? E que, inclusive, eu vi uma notícia essa semana aqui, num portal de notícias, que o governo está estudando passar de 6 para R$ 20 a cada 100 kWh consumidos, né? É um valor já muito alto, muito significativo, né? Já impacta, né, bastante na conta, inclusive dos consumidores residenciais, né? Então isso aí é para financiar, na verdade, né, inibe de uma certa forma, a gente vai tentar gastar um pouco menos. Por outro lado, financia a ligação dessas usinas térmicas. Mesmo assim, mesmo com essas
bandeiras, né, a gente ainda corre um risco aí, né? Eu dei uma entrevista recentemente para a Rádio USP, né, falando sobre esse assunto. A gente ainda tem risco, né? Porque a gente é muito, muito fortemente dependente, né, das usinas hidrelétricas, né? Então, se não houver mesmo, né, um abastecimento, a gente fica numa situação muito crítica. Isso que a gente está com uma indústria parada, né, professor? Isso. Se a gente considerar que a gente tem uma indústria que, na verdade, está, né, o agronegócio está muito mais em evidência, né? Não que o agronegócio também não gaste energia, né? Mas a indústria em si também que é um grande consumidor. Professor, e a tarifa a THS verde e azul também tem, não tem? Tem. Tem sim. Essas tarifas, elas são para os consumidores do grupo A. Então, é uma coisa super interessante, né? Que, assim, os consumidores, os grandes consumidores, eles podem ser cobrados pelo consumo no horário de ponta e no horário fora de ponta, e também pela demanda de energia. Então, primeiro vamos ver a diferença do consumo de demanda de energia. Consumo de energia é o quanto que efetivamente a gente consome, né, de energia elétrica. E demanda é o tanto que a gente está consumindo naquele instante, né? Então, por exemplo, se eu tenho, 10 lâmpadas de 10 watts ligadas ao mesmo tempo, eu vou ter durante uma hora, eu vou ter um consumo de 10 vezes 10, que é 100 watts hora, né, durante uma hora, e instantaneamente também estou consumindo 100 watts. Se eu desligar uma dessas lâmpadas, né, ou 3 dessas lâmpadas, a minha demanda de 100 cai para 70. Então, a demanda é o que eu estou consumindo ao mesmo tempo, né? E o consumo é aquele ao longo do período, né, ao longo do horário. Então, os consumidores do grupo A, eles têm essa tarifa, né, a ouro sazonal branca e a ouro sazonal, a ouro sazonal azul e a ouro sazonal verde, né, e aí eles são cobrados, então, uma tarifa mais cara no horário de ponta, em torno de, chega a 8 vezes mais, né, o valor da tarifa, vamos dizer assim, num horário que vai das 6 da tarde às 9 da noite, isso dependendo da concessionária, pode ter alguma pequena diferença, né? E aí, a azul também tem demanda de ponta e fora de ponta, e a verde só demanda no dia todo, né? Mas ambas são por consumo na ponta e fora de ponta. Ainda pode ter consumo de excedente reativo, caso o fator de potência seja menor que 0,92, enfim. No grupo B, mais recentemente, a gente teve a instituição de um modelo parecido com esse. A gente tem a convencional monômia, que foi assim o tempo todo, e agora a gente tem a tarifa branca. Então, o consumidor do grupo B, que somos nós, consumidores residenciais, também podemos optar pela tarifa branca. Então, a gente vai pagar um consumo menor durante o dia e vai pagar mais caro no horário de ponta, também nessa proporção, em torno de 8 vezes. Para quem trabalha à noite, para quem faz faculdade à noite, talvez seja uma boa opção. Não é o caso da maioria das famílias, né? Mas para alguns consumidores, quem conseguir não tomar banho nesse horário e não ligar nada, num horário que todo mundo liga, né? Que é das 6 da tarde às 9 da noite, então pode ter um desconto na fatura, né? Mas isso de alguma forma é divulgado pouco, né, professor? Assim, para o público em geral. Eu tenho essa sensação, mas posso estar enganada. Sim, é pouco. Veja, é um assunto muito restrito ao meio do pessoal de energia, né? Então, a energia é aquilo que a gente falou no começo, né? O pessoal só vê lá o total a pagar e não analisa a fatura, né? Não vê assim as possibilidades que existem, as oportunidades, né? Então aí tem um vasto material, tem cursos, enfim, até mesmo a gente tem um curso, né? Mas a ANEEL tem umas ações de divulgação, mas o Brasil é muito grande, eles não conseguem atingir, por exemplo, por mais que eles façam até ações educativas, por exemplo, até para alunos do ensino fundamental, isso não atinge o público, né? Não é uma coisa muito divulgada, né? Talvez, se a gente tivesse emissoras de televisão que propagassem mais notícias boas, né?
Quer dizer, essa é uma notícia boa, interessante, né, para nós, né? Então, poderia isso ser divulgado, né? Eu não sei se é o tipo de notícia que chama muita atenção. Deveria chamar, porque envolve dinheiro, né? Claro, claro, sem dúvida. É o dinheiro do bolso do consumidor, inclusive, né? Isso. Então, aí a gente já tem, professor, três grandes oportunidades. Pegando o gancho, fazendo um resumo, vamos ver se eu estou certa aqui. A gente tem três oportunidades de eficiência energética, que, na verdade, é até o título da nossa live, né? Que Sim. é a demanda contratada, no caso dos horários de pico, né? O fator de potência, que a gente pode fazer correção, principalmente quando a gente tem motores, né? E dependendo do tipo de consumidor, e o enquadramento tarifário. Isso. Então, é isso mesmo. Então, assim, esses três itens, a gente entende que de fato, são as grandes oportunidades. Aí, aqui que a gente pode falar mais sobre eficiência energética, porque por isso que é importante entender a conta de energia, né? A conta, a fatura, né? Sendo mais técnica, a fatura de energia, entender as tarifas, entender o fator de potência, entender a demanda. A demanda contratada, então, eu me lembro que, nossa, a gente tinha que fazer contrato, entrava na época do São Paulo, e a gente conseguia acompanhar. Então, é uma dica, a gente entrava no acompanhamento da nossa elétrica, e aí, o que eu tenho para falar mais sobre eficiência energética, assim, porque também não é só o consumidor residencial, mas o consumidor industrial, comercial, né? Um hospital, por exemplo, imagina a conta de energia de um hospital. Isso é um mundo de trabalho, né, professor? Porque tem tanto lugar, tem dentro do hospital, eu fico imaginando todos os departamentos, né, todos os lugares que tem que trabalhar. E a gente tem dispositivo, né, por exemplo, de luz, mas de outros equipamentos. Agora a inteligência artificial, a internet das coisas entrando, tem um mundo de trabalho para fazer. Mas, claro, tudo exige investimento. Mas aí, assim, o que a gente podia falar mais sobre isso? Olha, todos esses itens que você falou, eles são importantes e eles são as premissas, né? São as bases para um programa de eficiência energética. Uma primeira coisa que a gente tem que pensar, assim, é que a gente não está falando em racionamento de energia. Ao contrário do que até estão falando na mídia agora, que a gente pode vir a passar por um racionamento de energia. A eficiência energética, ela não é o racionamento de energia. A eficiência energética é o uso racional de energia. Né? É fazer a mesma coisa com menos energia, né? E mantendo a qualidade. Esse é um conceito fundamental, assim, né? Todos esses itens que você falou, por exemplo, enquadramento tarifário, se eu vou fazer a minha empresa trabalhar no horário de ponta, se eu vou colocar um gerador nesse horário, se o meu fator de potência está baixo, então aí eu vejo se eu estou operando com motores em vazio, enfim, e essas questões, a questão da demanda contratada, se eu posso diminuir a demanda, que é muito cara, e espaçar o meu trabalho ao longo do dia, todas são técnicas que a gente detecta a partir da análise das faturas, né, que podem fazer parte de um programa maior de eficiência energética, né. Tanto o grupo A como o grupo B, a gente pode fazer eficiência energética em casa, por exemplo, né, colocando lâmpadas de LED, deixando o ar-condicionado em 23 graus ou mais. E na indústria, esses itens que a gente falou agora anteriormente, são algumas atitudes que a gente toma, né? Então, por exemplo, deixar motores não operarem em vazio já é uma questão comportamental. Não deixar a luz de um cômodo acesa também é uma questão comportamental. Então, alguns desses itens exigem investimento e outros itens não exigem investimento, né? Então, as oportunidades em eficiência energética, elas são muito grandes sempre, né? Por mais que a gente tenha instalações modernas, o que não é o caso na maioria dos lugares, né? A gente ainda assim encontra oportunidades para redução no consumo de energia elétrica, né? Você falou em um hospital, por exemplo, né? É um local, por exemplo, se a gente for pensar na questão da inteligência artificial hoje, a gente vê esses assistentes pessoais aí que as pessoas têm em casa, né? Que você controla tudo por voz, né?
ou controla por software. Então a gente pode, não precisa ir até o local para acender ou apagar, né? Você apaga a distância por aplicativo, ou apaga, ou diminui a luminosidade, né? Então são dispositivos que eles têm, lógico, um custo, mas você pode ir trazendo essa área do conhecimento da inteligência artificial para a área de eficiência energética, né? Então, desde acender e apagar uma luz à distância, até diminuir o brilho, enfim, desligar uma tomada, monitorar o ar-condicionado, né? Você pode fazer isso centralmente, você programa nesses aparelhos, né? Enfim, é um custo, eu diria, um investimento que se faz, mas que se paga depois de um tempo até relativamente curto, com a economia de energia elétrica que vai proporcionar, né? E na eficiência energética, a gente tem uma série de normas também, né? Que são aquelas ferramentas, a ISO 50001, né? Então, nós temos aí 6 normas, né? A 50001, que talvez seja mais conhecida, que fala sobre sistemas de gestão de energia, mas nós temos normas complementares, da mesma série, né? A 50.002, a 50.003, a 50.004, 50.006 e a 50.015. Todas elas vão dizendo tudo que a gente tem que fazer em termos de eficiência energética. Ela é voltada para os grandes consumidores, mas nós, como consumidores residenciais, também podemos nos apropriar dos conceitos que estão nessas normas aí, né? Que é o que há de mais moderno em termos de eficiência energética, né? E assim, essas normas, elas são muito completas em termos de eficiência energética, né? Então, tudo que a gente tiver de dúvida ou de precisar de ideia para implantar em termos de programa de eficiência energética e controle de uso racional de energia ou da conservação de energia, a gente encontra nessas normas aí, né? E elas são internacionais, né, professor? Elas são da série I, então não é uma norma que é só aqui no Brasil. Isso é super interessante e importante falar, porque ela é internacional. Então a gente está falando a mesma linguagem no mundo todo, né? Então isso é super bom. Não, a 50.001 eu já tinha trabalhado com ela em 2011, que foi quando ela nasceu, né, se não me engano. E depois, em 2018, teve uma revisão, né? E Isso. é uma norma da série ISO. São ferramentas, né, que são super importantes para a gente poder atuar em cima disso. Bom, professor, eu acho que, olha, eu acho que a gente já está dando um tempo aqui, e senão a gente cansa aí os nossos ouvintes, e eu queria, assim, agradecer, né, falar de novo aí, que é um prazer enorme falar sobre esse assunto, sobre eficiência energética, e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final, falasse um pouquinho do curso que vai entrar agora, que é o de energia solar, né? Esse de tarifação vai acontecer de novo, professor? Vai acontecer de novo. Eu não sei se até o fim do ano, né? Eu estou na expectativa aí que até o fim do ano a gente lance mais uma edição desse curso de análise de faturas de energia. Um que está marcado agora é o curso de energia solar, né? Para geração de energia elétrica, parte básica, que as inscrições vão até dia 30 no site da FEALC, né? E ele vai acontecer agora no mês de julho, né? 4 dias no mês de julho. São 4 semanas, mas um dia por semana, das 6h30 às 9h30 da noite, né? É um assunto que eu gosto bastante, para mim é uma honra e uma satisfação. Primeiro é uma honra participar dar essa entrevista para você, que é uma grande profissional aí, né? E participar do seu canal aí também, né? E é uma satisfação falar sobre o assunto, né? Eu vivencio isso no meu dia a dia aqui, né? Na academia e fora também, né? Com algumas pesquisas que a gente tem, que a gente acaba tendo contato com as indústrias e até com as pessoas dos cursos mesmo. Tem sido uma experiência muito boa, uma troca de experiência, um networking muito interessante, né? Que aí vai juntando o que a gente desenvolve na universidade com o mundo real, né, com a sociedade, né, para a gente não ficar isolado lá dentro.
Então, é muito bacana sempre falar sobre isso, trocar ideias sobre isso, trocar experiências, né? E estou à disposição, né, para o que precisar. É um assunto que parece que a gente acabou, a gente ficaria mais horas falando sobre ele aqui, não tem a menor dúvida, porque é um assunto que, assim, energia elétrica ninguém deixa de consumir, né? Então, vai ser sempre o assunto do momento. Sempre a gente usa energia elétrica, né? Não, Então, é muito. E depois, assim, com muita tecnologia entrando, né, professor? A parte de, por exemplo, a parte de HVAC, que também é uma área que consome muito, dentro das indústrias, dentro, né, assim, de do shopping. Imagina a quantidade de potencial que tem para realmente fazer eficiência energética. Então, eu imagino, deve ser muito interessante. Por isso que eu gosto muito de conversar com o pessoal da universidade, porque tem sempre aqueles casos que porque existe uma falha, a gente sabe disso, né? Que foi o que a gente acabou, que o senhor acabou de comentar, que é a distância que no Brasil a gente tem entre a academia e o público privado, né? Que são as empresas, a indústria. Eu trabalhei na fundação, na FPTE, Prefeitura Rio Guerra, e o nosso objetivo na época era justamente esse, né? Era fazer a união de tudo que a gente fazia dentro da universidade e mostrar isso para o público, né? Contar o que estava sendo feito, porque eu vi, professor, pesquisadores de altíssimo nível e pesquisas que eles me contavam, e aquilo estava lá enfiado dentro da gaveta, literalmente, sabe? Não tinha ninguém divulgando aquilo, porque às vezes o professor ele tá ali tão concentrado naquela pesquisa que ele também não tem tempo de fazer o comercial, né? E também aí o que acontece? Ele não faz o comercial e o público, né, o mercado, de forma geral, não sabe que ele está fazendo aquela pesquisa. Não existe essa integração, essa interligação, não tem. Eu senti muito isso, eu vi isso de perto. É muito interessante. Por isso que eu gosto assim, de debater e contar essas coisas que eu acho que é muito válido, né? Professor, muitíssimo obrigada. A gente continua em contato e eu agradeço a todo mundo que participou e que vai assistir depois, enfim. E ficamos à disposição. Fico à disposição também. Vocês têm meu contato aí, tem meu Instagram também, né? Eu estou à disposição aqui na USP de Pirassununga, né? Qualquer coisa é só entrar em contato aí. Tá bom? É sempre um prazer poder falar sobre as nossas atividades aqui, né? E principalmente as que têm impacto à sociedade, né? Que acho que isso é a principal função da universidade pública. Tá bom? Exatamente, é isso mesmo. Muitíssimo obrigada, professor. Eu vou encerrar, tá bom? Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.